Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39, Evangelho de Lucas, doutor Lucas, capítulo 23, o evangelho que nós iniciamos a nossa leitura, né? Aqui nas nossas orações, nos dias de oração. 29. Diz assim, 39, perdão, 23, capítulo 23, versículo 39. Diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurado lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma condenação? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu confesso que eu ainda estou maravilhado com a palavra de ontem, tá? Passei o dia degustando, porque a palavra de Deus, nós já sabemos, ela é uma espada de dois gumes, ela corta, né? Lá e corta cá, tá? Ela vem tanto para quem é o mensageiro, para quem ouve e para quem entrega a mensagem, tá? Glória a Deus. Ela traz instrução, porque nós já aprendemos aqui, né? Temos tentado aprender que não somos nós que fazemos, é Deus. Então nós somos um instrumento. Então, quando Deus opera através de alguém, Ele opera não só através de alguém, mas também para o alguém. Por quê? Porque não é o alguém. Amém? É Deus. Então, por isso que ela é para quem recebe e é para quem fala. Tá? Porque não é quando procede de Deus, tá? Não procede do homem. Amém? Amém? Então, não é o que o homem tem para dar. É o que Deus tem para dar. Aí, quando Deus dá, tá? É assim que funciona, tá bom? Por isso que nós, né, vimos ontem, fale, né, pregue, porque é Deus que faz a obra. Amém? Então, eu estou muito maravilhado. A situação é aquilo que nós tratamos ontem, a situação que hoje vive o povo de Deus. Precisamos reconhecer a nossa condição e precisamos clamar a Deus. Precisamos clamar a Deus, porque a situação que nós vivemos é exatamente aquela que nós tratamos ontem. Glória a Deus. Essa é a nossa triste realidade. Amém? E nós vimos aqui, né, pastor Felipe, aqui falar dos dízimos, que é o quê? Está dentro da lei, está dentro do mandamento, está dentro da ordenança de Deus, está dentro da instrução de Deus. Pastor Jean aqui tratando disso também, dando testemunho, né, da irmã que não conseguia dizimar, e quando ela consegue, veja, o que é que a palavra de Deus fala? Trazei os dízimos e ofertas, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, e verás que eu multiplicarei grandemente a tua semente, a tua semeadura, ampliarás os teus celeiros, né? Ou seja, eu vou fazer você crescer pelo ato de obedecer, né? Obedecer a Deus, e trazer dentro dos padrões que Deus estabeleceu, rigorosamente dentro dos padrões que Deus estabeleceu, os dízimos e as ofertas. Tem um padrão, né? Primícias, quantidade, do que. Então tem os padrões, tá? Mas veja a promessa de Deus. Olha como Deus é bom. Veja a promessa de Deus com relação aos dízimos e ofertas, né? Então, existem promessas e condições e promessas que estão interligadas, né? Por exemplo, lá em Isaías, diz assim a palavra do Senhor: se ouvides e obedeceres, comereis o melhor da terra. Então, essa condição de ouvir e obedecer está atrelada a comer o melhor da terra. Há uma prosperidade plena em todos os sentidos na terra.
ela está atrelada, tá? Amém? Então, se você se dispõe e se você determina na sua vida que vai ouvir e que vai obedecer, então nós estamos colocando Deus na condição de cumprir aquilo que Ele prometeu para todos aqueles que fizerem isso, que ouvirem e obedecerem. Ou seja, comer o melhor da terra. Então está atrelada aí uma coisa à outra. Então, o que está atrelado no caso de trazer os dízimos e as ofertas? Está atrelada a abençoar a vida financeira. Não é? A promessa fala sobre isso. Abençoar a vida financeira. Mas olha o testemunho que nós ouvimos hoje. A irmã que conseguiu vencer, porque é isso que nós estamos aqui a aprender, a gente tem ensinado e tem pontuado que não é fácil. A gente tem falado isso. Cada um tem suas dificuldades. Não é fácil trazer dízimo e oferta, não. Não é fácil ser fiel a Deus. Cada um tem suas dificuldades em áreas específicas. Por isso, a igreja, que não devemos condenar os outros, tá? Porque o irmão tem dificuldade em uma área, você tem outra. Aí naquela que você não tem, você condena o irmão porque tem, achando que você é o santo de Israel. Eu não faço isso. Mas faz outra coisa. E muitas das vezes pior. Tá? Então, por isso que essa postura não deve estar entre nós. Se o irmão tem dificuldade de dizimar e eu não tenho, eu não vou criticar ele, não. Eu vou procurar ajudá-lo. Tá? E assim, cada um ajuda. Entendeu como é que funciona uma irmandade? Cada um ajuda o outro. Por isso que nós somos muito heterogêneos. Né? Nós somos muito diferentes uns dos outros, não somos iguais, nem perante Deus, somos diferentes uns dos outros, com as nossas dificuldades, com as nossas particularidades, né? Com aquilo que a gente tem a condição de fazer melhor, ter mais facilidade em fazer, em obedecer, e outras que têm dificuldade. Então, é assim que nós devemos trabalhar, é fortalecendo naquilo que a gente é forte, tá? Recebendo ajuda de quem é forte numa área que nós somos fracos, para nós fortalecermos a nossa área fraca, e a gente ajudar aquele que tem a área fraca, a gente ajudar ele a ser forte também naquela área. É assim que funciona, para a gente nivelar todo mundo por cima. O ato de condenar não ajuda, prejudica. Mas observe bem esse testemunho, né? Vamos partir do princípio desse testemunho que foi dado. A irmã tinha dificuldade em dizimar. Quando ela dizima, preste atenção nesse ato, né? Lembre que conhecer, está escrito assim, conhecer Deus é tudo. E é por isso que eu sempre digo, gente, traga seu testemunho, traga porque é pelo esse testemunho, é pela palavra, é pelo testemunho, é pelo agir de Deus, que nós vamos conhecendo Deus. Então preste atenção nesse testemunho. Não sei se vocês observaram, mas preste atenção nesse testemunho. Dízimos e ofertas fala a respeito de finanças. Mas o testemunho que nós vimos é que a irmã traz o seu dízimo e não há um depósito milagroso na conta dela. Né? Seria esse a promessa, né? Não fazer um milagre, mas multiplicar, né? Que Deus não faz aparecer, Deus multiplica. Tá? Amém? Então seria isso. Ela lutou para conseguir dizimar. Então seria assim, bom, agora que eu estou dizimando, então pronto, glória a Deus, agora a minha vida financeira vai, ó, dar um boom. Né? Seria isso pela promessa, pelo que está escrito. Mas o que a gente viu aqui, quando ela conseguiu, visto que tinha uma dificuldade em dizimar e ofertar, quando ela conseguiu, o que aconteceu com ela? Ela enricou? Não, o que aconteceu com ela? Por quê? A promessa não diz isso. A promessa não associa isso. Não é o que está escrito. Ela pode dizer, Senhor, por que em vez de o Senhor me der um depósito bancário ali gordo na minha conta, eu fui batizada com o Espírito Santo? Por quê? Vamos ler o que está escrito em Tiago 2:10. Tiago
o pastor da igreja primitiva, né? O dirigente, a liderança. Tiago era o líder da igreja, tá? Primitiva. Não foi um dos 12 apóstolos, mas foi o líder da igreja. Diz assim, presta atenção. Conheça Deus pela palavra, conheça Deus pelos testemunhos. Tiago 2,10. Porquanto, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, escuta, igreja, presta atenção. Tiago 2,10. Porquanto, quem obedece toda a lei, mas presta atenção, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Olha só, tá? Amém? Quem cumpre toda a lei, mas descumpre um mandamento, torna-se culpado de toda a lei. Então, lei dos dízimos e oferta está dentro da lei? Então está dentro do conjunto de leis. Não é uma lei, é um conjunto. Então, põe na cabeça, não é obedecer a palavra em trazer os dízimos e ofertas. Não é isso. É também isso. Olha a diferença. Não é obedecer a Deus, trazendo os dízimos, lutar para trazer os dízimos e ofertas. Não. É também trazer os dízimos e ofertas. Ou seja, além de todas as outras coisas que devemos obedecer e guardar. Também. Então, o que é que eu posso ver nesse ato de Deus com essa irmã? Ela estava, vamos imaginar aqui, né? Eu não conheço a irmã, mas vamos imaginar que ela estava conseguindo cumprir toda a lei. Vamos imaginar. Mas não estava cumprindo essa. O que é que estava acontecendo com ela? Ela estava se tornando culpada de toda a lei. E ela tinha dificuldade. A dificuldade, a desculpa, justifica para Deus o nosso erro? Não. Então ela tinha dificuldade? Tinha, mas não justifica. Deus vai dizer, se vira, minha irmã. Você tem que obedecer. Se vira, você tem que obedecer. Eu não posso fazer nada. Eu só posso fazer alguma coisa com vocês quando vocês vencerem a dificuldade e obedecer. Tá? Não adianta vir aqui, Deus conhece o coração, Deus sabe, eu até quero, eu até me esforço. Nada disso conta. Eu já dei exemplo nas Olimpíadas, né? Numa vida secular. Não adianta você entrar no ringue, treinar, se esforçar, lutar, e chegar lá, tomar um soco e dormir. Não adianta. Adianta. É a mesma coisa a gente quer fazer aqui. A gente quer ser vencedor entrando na batalha, tomando um soco e dormindo. Aí quer dizer, não, mas eu tentei, se o senhor viu, então eu quero ganhar minha medalha. Você vai ser escorraçado. É do mesmo jeito, igreja. Não justifica. Então o que é que eu vejo Deus fazendo aí? Deus recompensando, porque existem essas promessas atreladas à atitude que Deus faz, né, como prosperidade financeira, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Tem uma série de promessas mediante algumas atitudes nossas. Mas a nossa grande promessa, a nossa grande bênção é a salvação. Esse mundo vai passar. Tudo que se conquistar aqui, aqui vai ficar. Tudo, absolutamente tudo. Nós não vamos levar nada. Absolutamente nada. Então, o grande boom que nós temos, a grande promessa, é a salvação, é a vida eterna. É o que nós plantarmos lá e estarmos lá para receber. E para que a gente chegue lá, o que é preciso agora? É preciso ser santo. Sede santo, porque o vosso Deus é santo, e sem santidade não verás a Deus. Significa o seguinte, ninguém vê Deus não. Só vai ver Deus, por isso que Jesus falou assim para a gente, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, a não ser por mim. Ninguém vai até Ele se não for por mim.
Então ninguém viu a Deus. E só vai ver Deus quem Jesus levar. E Jesus só vai levar quem for santo. É essa a condição. Então nós temos que nos santificar para que Cristo nos conduza até Deus. É isso que ele diz: olha, se você não santificar, eu não levo não. Lembra daquele? Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos sinais e maravilhas, não fizemos braço crescer, perna crescer em teu nome. Fizemos sinais e maravilhas, tá? Dom de cura é uma coisa, dom de sinais e maravilhas, seria isso daí. Por exemplo, foi dito aqui: braço crescer, perna crescer, surgiu um útero novo. Tá? É coisa que não é coisa incomum, vamos dizer assim. Que cura, entre aspas, é comum a cura, entre aspas. Né? Seria sinais e maravilhas, é incomum. E ali está escrito que eles disseram isso. Não fizemos sinais e maravilhas em teu nome? Ou seja, eram pessoas que oravam, braço crescia, perna crescia, gordinho emagrecia, fazia vários sinais e maravilhas. Expulsava demônios, falava em línguas. Mas o que é que Jesus fala para eles? Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu não vos conheço, todos vós. Que o quê? Que descumpre a lei. Um mandamento. Descumpre a lei. Pratica a iniquidade. Eu não conheço você. Então não é fazer sinais e maravilhas, tá? Não é obedecer a lei em parte. Por isso que a gente procura tratar e ensinar tudo, porque não é aprender uma coisa. Não adianta você aprender, trazer os seus dízimos e oferta. Sim, você tem que aprender isso, mas não é só isso. É isso e todas as outras coisas. Amém? É isso e todas as outras coisas. Também não adianta aprender as outras coisas se não aprender isso. Entendeu? Então veja o que a palavra diz para a gente, tá bom? Não adianta cumprir toda a lei se tropeça em um mandamento. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente está nessa escravidão, como vimos ontem, tá bom? Ouvindo o nosso inimigo, para nos manter assim, sempre descumpridor de algum dos mandamentos. Às vezes é coisa pequena que a gente acha que não tem nada a ver, e a gente não percebe que isso está nos escravizando, está nos mantendo na mão do nosso adversário. Glória a Deus. Então, parabéns a todos que conseguem vencer obedecendo a palavra em toda e qualquer ordenança de Deus. Amém? Não só em dízimos e ofertas, mas também nos dízimos e nas ofertas, mas em todos os demais. Então, merece parabéns quem consegue. Veja que essa tinha dificuldade nessa área, em outras áreas não tinha, e assim somos nós. Amém? Glória a Deus. Nós fizemos a leitura aqui do ato de Jesus, perdoar Deus perdoar, Jesus perdoar aquele criminoso. A vida de Deus ela é muito difícil. Nós não vamos ter tempo, né? Vamos só dar um breve comentário aqui. No passado, ali atrás, o Senhor deu ordenança a Josué que, ao entrar em Jericó, fosse destruído toda a cidade com todos os seus habitantes, que não fosse poupado ninguém, nem mulher, nem homem, nem criança, absolutamente ninguém, nem animais. Então, tudo ali deveria ser executado, tudo ali deveria ser extinto. Em Ai também foi assim, a ordem foi que destruísse tudo também, tá? Destruísse tudo. Então, veja como a vida de Deus é difícil. Quando Deus faz isso, pune aqueles que são culpados, porque a gente ouve essa notícia, o problema está aí, tá? Aí a gente que eu digo a algumas pessoas, né, vai criticar Deus. Que Deus é esse que manda matar? Aí você vê ali Deus perdoando um criminoso ali na cruz e diz: que Deus é esse que perdoa um bandido, um ladrão e as vítimas dele? O que vai acontecer? Então veja que vida difícil para Deus, veja que vida difícil fazer o que é certo, tá? Por que que é difícil? Porque em tudo tem sempre várias óticas. Tá, igreja? Tem várias óticas para a gente ver as coisas, ver os atos. E nós temos um adversário inimigo, que é inimigo de Deus, é inimigo da igreja, e é inimigo de tudo que é santo, de tudo que é justo, de tudo que é correto. Esse inimigo, ele sempre vai procurar mostrar para as pessoas o lado ruim do ato.
É por isso que muitas das vezes nós condenamos os outros, porque nós somos levados a olhar pelo lado errado, pelo lado ruim ou pelo lado errado. Nós somos enganados. A gente não sabe o que é ser enganado, não. Muitas das vezes a gente está enganado, manipulado no cabresto e acha que é livre. Porque a gente não tem noção. Vamos olhar para os egípcios. Tem uma breve noção. Os egípcios tinham um deus, Ra, Amon-Ra, que representava o sol, e tinha um deus lá das trevas, que representava a noite. Foi instruído, foi ensinado àquele povo que o sol era um deus e a noite era um outro deus. Preste atenção. E aí, quando o dia amanhecia, na concepção deles, no entendimento deles, no sentimento deles, esse Deus, Ra, Amon-Ra, venceu esse Deus das trevas. Então, veja, vamos tentar, vamos para o Egito, lá, cerca de 3.000 anos atrás, e vamos tentar ter o sentimento deles. Seria assim, é noite. Meu Deus, e agora? E Ra, onde está Ra, que não se levanta para acabar com essa escuridão? Então, toda noite, ela aquele sofrimento. O medo daquela noite, daquele Deus, prevalecer sobre o Ra, e o dia nunca mais aparecer. Ou demorar muito tempo para aparecer. Então, toda noite era um sofrimento. Imagine, toda noite era uma tortura, um sofrimento. Meu Deus, as orações, né, as oferendas, para quem? Para Deus Ra. Chega, Deus Ra, vence essa serpente, vence essa escuridão, vence essas trevas. Aí quando o dia amanhecia, aí era uma alegria, uma festa. Por quê? Porque o Deus Ra venceu a escuridão, voltou a brilhar no sol, no céu, e voltou a trazer luz. E era onde eles saíam, né? Que eles à noite não saíam de jeito nenhum, com medo do Deus da noite, porque estava querendo trazer o caos sobre a terra. Então seria assim, toda manhã renovava-se as esperanças dos egípcios. Se alegravam e festejavam. Agora iam fazer oferenda a quem? Ao Deus Ra, que fez o quê? Venceu o Deus das trevas. E ali se renovava a esperança em que aquele dia permanecesse. E ficasse, e ficasse, e ficasse. Que o Deus Ra venceu e permanecesse vitorioso. Então havia aquela alegria, aquela esperança, tá? De que o dia ia ficar. Nunca mais viria a noite. Que o Deus Ra venceu e agora ele é o vencedor. Mas aí quando chega lá por volta das 6 horas da tarde, olha o Deus das trevas de novo vencendo o Deus Ra. Aí vinha de novo o desespero. E a noite de angústia. E as oferendas para ver se Deus Ra lutava de novo e vencia. Mas, né, esse Deus Ra seria determinado, então ele terminava lutando de novo, e lá por volta das 5, 6 horas da manhã, ele vencia de novo o Deus das trevas e ressurgia de novo no povo do Egito. A esperança. Gente, eles viveram isso. Por que eles viveram isso? Essa angústia, de noite a dia, tá esperança, tá desesperança, tá felicidade, tá tristeza, tá prosperidade, tá sofrimento. Por quê? Porque eles foram levados a aprender, a acreditar que isso era ato dos deuses e não simplesmente atos normais em que simplesmente o movimento do Sol, né, os movimentos planetários, a Terra girando em seu próprio eixo, girando em torno do Sol, tá? Dando os dias e as noites, dando as estações, não tinha nada a ver com Deus nenhum. Nada. Não tinha que estar oferecendo oferenda nenhuma, não tinha que estar com medo nenhum, não tinha que estar com desesperança nenhuma, não tinha que ter nada disso. A gente olha hoje e diz que é absurdo isso.
Porque nós não vivemos naquela época. Se vivêssemos naquela época, nós estávamos com o mesmo sentimento, mesmo desespero, toda noite. Desespero, alegria de manhã. Desespero de noite, alegria de manhã. Desespero de noite, alegria de manhã. Porque essa guerra era de contínuo. Você na esperança que a noite nunca mais aparecesse, né? Que o dia permanecesse, mas sempre a noite voltava. Mas ainda bem que o Ra vencia também e sempre o dia voltava. Então, estava ali, né? Aquele embate. Aí a gente olha para lá, né? Que absurdo. Adorar um boi, adorar um sapo, adorar uns animais dizendo que são deuses. Que absurdo. A gente sabe hoje que boi é bom na brasa, churrasco, filé. Não tem que estar acendendo vela, nem fazendo oferenda para eles. Hoje a gente vê isso. Mas naquela época não, né? Naquela época. Aí a gente diz, que ignorância. Porque a gente aprendeu desse jeito. Eles aprenderam desse jeito. Aí a gente diz, que ignorância isso. É, mas vá na Índia que hoje o boi lá é sagrado ainda hoje. Hoje. Não é 3.000 anos atrás. Você não pode matar um boi lá porque é um animal sagrado. Não pode fazer um churrasco na Índia, não. Você vai morrer. Porque vai matar o Deus deles. A vaquinha, o boizinho que tem lá, é o Deus deles. Então hoje ele acredita. Por que eles acreditam, mesmo com toda a tecnologia? Ainda hoje é um país que mais avança em tecnologia. Por que eles ainda acreditam nisso? Porque são formados assim desde criança, são induzidos, são criados dentro de uma bolha, de uma mentira, de um engano. E quando nós somos, é isso que Deus quer dizer para a gente, quando nós somos lançados dentro dessa bolha do engano, é só aquilo que existe para nós. Então hoje existe uma bolha de engano em nosso meio, em que nós somos livres. Mas vivemos escravizados. Tá? Amém? E a gente precisa obedecer o Evangelho, para a gente verdadeiramente ser livre. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vocês que nos assistem, nós estamos reunidos aqui quartas e domingos às 19 horas, na rua E10, número 94, no Orlando Dantas. Nos visite, você será bem-vindo em nome de Jesus. Amém.